Gente, eu queria agradecer muito o privilégio de estar aqui com vocês hoje, amanhã, depois. Patrick, obrigado pelo convite. A Cileda e eu viríamos juntos. Eu sou casado com a Cileda e ambos temos histórias na BU. A Cileda ficou doente. Assim, nada muito sério, mas com a idade dela não é muito fácil as coisas. Então ela fica, né, mais fragilizada. Vocês nem riram. E ela realmente sente muito. Eu acho que esse é um dos encontros do ano que ela gostaria de estar. E ela disse ontem, eu estou muito frustrada. Acho que ela falou até com raiva. Porque ela queria vir. E não poder vir, ela realmente não podia. Então, ela queria que eu viesse, porque eu também não queria vir se ela não pode vir, né? Mas achei que era muita sacanagem com vocês. Ou não, né? De repente vocês estariam liberados de mim. Isso também pode ser uma grande bênção. Os anos da BU que a gente viveu, a Cileda e eu, realmente foram um dos anos mais ricos da nossa vida. A gente se encontrou na BU, a gente casou na BU, e a gente teve o primeiro filho na BU, e aí se mandou. Né? Tá bem isso? E entre mentes a gente saiu da BU, mas a BU não sai da gente. E isso é muito bom. Ontem à noite o Sandro foi me buscar com a Cris lá no aeroporto, e eu disse, olha, uma das coisas muito interessantes é que a gente encontra a BUense no mundo todo. Na visão mundial, quando eu estava mais envolvido com contratação de pessoas, quando um currículo vinha e no currículo dele, o dela, tinha que pertencia ou pertenceu à BU, a gente olhava para aquele currículo com atenção especial. E muitas das pessoas que hoje trabalham com a gente vêm dos círculos da BU. A BU é realmente uma família internacional, global, e que tem uma marca muito profunda. E uma das marcas da BU me parece ser essa capacidade de se renovar através das gerações sem perder a sua vocação. E isso realmente é uma grande bênção nos dias de hoje. Então, assim, o privilégio maior é para mim estar com vocês, mesmo que vocês da BU pareçam cada vez mais novos. Ou, de repente, é o contrário, mas isso é outra história. O Patrick, há uns dias atrás, mandou um e-mail para os dois nobres senhores que me antecederam, pedindo que eles me remetessem o objeto do seu estudo, o material que eles tinham preparado, e eu não recebi nada. Eu queria pegar carona. Ô, Ziel, você sempre vem preparado, tudo certinho, prontinho, escrito, não é? Não compartilhou nada. Eu queria vir de carona com o que eles já falaram, e hoje eu estou aqui só e solitário, com Colossenses, capítulo 3. O texto já foi compartilhado conosco aqui. Vocês já falaram, já ouviram Colossenses capítulo 1, capítulo 2. Você tem a Bíblia aí? Abre ela, Colossenses 3. Abre ela. O Colossenses, hoje de manhã a gente vai falar sobre Colossenses capítulo 3, os versículos 1 até 17. Hoje de manhã a gente está aqui fundamentalmente para ouvir esses versículos de Colossenses capítulo 3, 1 a 17. A gente está aqui não para ouvir o que eu vou dizer, ainda que eu espero que alguma das coisas que eu diga tenha algum sentido, né? Mas mais do que tudo que eu disser aqui hoje de manhã quer ser uma espécie de colocar um pouquinho de luz nesse texto de Colossenses 3, 1 a 17. Então,
Assim, Deus quer falar com você através desse texto. Tá bem? E a nossa oração hoje de manhã é essa, que Deus fale com você através desse texto. Para que Deus fale com a gente através desse texto, Deus fala com a gente nas mais diferentes circunstâncias, né? Mas para que a gente para que Deus fale com a gente nesse texto, a gente precisa escutar, né? A gente precisa escutar, porque se a gente não escutar, né, alguns de nós escutamos com os olhos, né? Nós precisamos ler o texto. Alguns escutam com o ouvido, né? Alguns escutam com o ouvido, mas também escutam com o coração. Para que a gente possa escutar, a gente tem que ficar quieto. Porque quando a gente começa a falar um com o outro, e os dois falam ao mesmo tempo, a gente acaba escutando muito pouco, além de escutar só a si mesmo. Tá bem? Eu queria convidar você a ficar quieto por um minuto de silêncio, para que você consiga silenciar o seu coração. De repente, o pessoal que está lá atrás, o pessoal que está entrando ainda entra em silêncio, senta na primeira cadeira que conseguir. Né? Não fale com o vizinho. Não fale em voz alta, sozinho. Isso é coisa de pessoas com mais idade que falam sozinho. Assim que eu posso. Leia na sua Bíblia esse texto mais uma vez. Com vagar, leia mais uma vez. Para quem está entrando, Colossenses 3, 1 a 17.
Senhor, ao ouvirmos a Tua voz nessa manhã, nesse dia, queremos que essa voz seja Tua. A Tua voz que é uma voz de cativamento, a Tua voz que nos chama a pertencermos a Ti, a Tua voz que nos fala do Teu profundo amor para conosco. Fala com essa voz. Essa voz, Senhor, que é uma voz de acolhimento e que nos tem acolhido nos diferentes momentos da nossa vida. Fala, Senhor, com essa voz que nos acolhe. Essa voz que nos chama à conversão, nos chama ao arrependimento. Fala, Senhor, com essa voz. Essa voz, Senhor, que modula salvação, que modula shalom, restauração, paz. Fala, Senhor, com essa voz que modula esse shalom para as nossas vidas. Que essa voz alcance as nossas tripas, que essa voz alcance os nossos ossos, os nossos músculos, que essa voz invada as nossas veias e alcance, contamine, fertilize o nosso sangue, que essa voz irrigue o nosso cérebro, que essa voz toque o nosso coração. Fala, Senhor, com essa voz. Escuta mais uma vez a leitura. Feche a sua Bíblia. Não leia com os olhos agora, escute com os ouvidos. Eu vou ler na Nova Bíblia, na linguagem de hoje, mais uma vez esse texto. Só escute. Se é melhor escutar com os olhos fechados, feche os olhos para escutar. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente.
Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo e a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Eu fico aqui pensando o que é que eu poderia falar para não estragar esse negócio do texto, né? Porque daqui a pouco eu, né, tenho aí a partir de agora, 55 minutos, né, de falação. E eu estrago o texto, né? E não é para isso, né? Quer dizer, depois o Patrick me manda um e-mail dizendo, não foi para isso que a gente convidou você para estragar o texto. A gente convidou você para ver se ajuda a gente, quem sabe, você já tem cabelo branco, mais de um, né? A ajudar um pouquinho a conseguir entrar no texto. E de fato, esse é o segredo, não é? Esse é o segredo. O segredo não é compreender o texto. Compreender o texto é só uma dimensão desse mistério. É um mistério. A hermenêutica sempre é um mistério. É um mistério. Quer dizer, o que eu faço para que você e eu possamos entrar no texto? Não simplesmente compreender no texto, tem que entrar no texto. É quase que uma dessas caminhadas imaginárias para as quais C.S. Lewis nos convida, né? Entra no armário. Entra no armário, você já leu Nárnia, né? Entra no armário e sai. Não entra. Sai daquele, entra no armário e entra para dentro de um novo universo, entra para dentro de um novo mundo, que é descrito com esse novo mundo que é descrito com uma outra linguagem. Nesse mundo a gente precisa de outras categorias, não é? No mundo fora do armário, a gente tem determinadas categorias que a gente usa e que fazem parte do nosso cotidiano, e elas são categorias importantes. Elas são categorias importantes. Acabou o dinheiro, bem. Ô pai, me dá o dinheiro para o ônibus. O que a gente vai comer hoje? Está de férias? Terminou o semestre? Quer dizer, essas são, de alguma forma, são as categorias que a gente vive antes de entrar no armário. Pô, esse negócio do armário é complicado, né? É, né?
Daqui a pouco esses caras saem do armário. Mas o C.S. Lewis fala no armário, não fala? Tá. Guarda-roupa, isso. Tá, e qual é a diferença? Num guarda-roupa, no outro guarda... tá, tudo bem, vocês entenderam, tá bom? Mas o que eu... Agora estragou tudo, deixa eu começar de novo. Esse convite para guarda-roupa, isso. Bom, eu chego lá, né? Eu espero que eu chegue lá do outro lado do guarda-roupa. Entra nele e sai. Quer dizer, é um convite para uma outra realidade. Não é? E como eu disse antes, para essa realidade, ela mexe com outras categorias da nossa própria concepção, não é? Ela mexe com outras texturas. Ela mexe com coisas que vão além do 1 mais 1 são 2, 2 mais 2, de repente são 5. São outras cores, é uma outra poesia, é uma outra textura, são outros sabores, são outros... Quando Deus nos convida para escutá-lo, uma das coisas importantes e fundamentais nessa caminhada de ouvir a Deus é sair das nossas pobres categorias. Pai, acabou o dinheiro. Né? É sair dessas pobres categorias que tornam a vida, de repente, muito mecanizada e mecanicista, para dentro de uma outra realidade, onde a gente trabalha com a poesia e não só a prosa, a gente trabalha com o desenho e as cores e não só a palavra, a gente trabalha com outras categorias além das categorias filosóficas. E Deus nos chama para dentro de uma outra realidade. Qual seria essa realidade maior do livro de Colossenses? E já Aziel e Robson, eu não escutei vocês, não é? Mas já falaram, pelo menos deviam ter falado, né? Do capítulo 1 e 2, quer dizer, a grande palavra do livro de Colossenses, a grande palavra que Paulo quer trazer para nós através do livro de Colossenses é uma só: é Cristo. É Cristo. Paulo fala de diferentes maneiras. E no capítulo 3 ele fala muito do que aconteceu com a gente, do que acontece com a gente. A partir do momento em que a gente tem esse encontro com Cristo. A Bíblia Renovar diz que Colossenses tem a mais ampla, profunda percepção de Cristo. O resumo do livro de Colossenses é isso, né? O resumo do livro de Colossenses é Cristo. Tem aquela bênção, que é uma bênção, eu acho que é irlandesa, não é? Aquela bênção que fala que Cristo que está atrás de vocês para que o apoie, à frente de você para que o guie, acima de você, abaixo de você, por dentro, por fora, por todas as diferentes dimensões da vida, está Cristo. Porque Ele é o centro da nossa caminhada, Ele é o centro da nossa fé. A palavra de Colossenses, então, ela nos convida para que a gente tenha um vislumbre, mesmo que seja um pequeno vislumbre desse mistério revelado que se encontra na pessoa de Cristo. Colossenses diz, e essa é a primeira coisa que eu queria destacar, que Cristo tem uma dimensão cósmica. Cristo tem uma dimensão cósmica. Mas o que é essa dimensão cósmica? Como que a gente vê essa dimensão cósmica? E quem sabe só uns poucos, né, uns vislumbres nessa dimensão cósmica, esse Cristo cósmico se vê. Esse Cristo cósmico se vê no bucho da Maria.
Está embuchada. Esse Cristo cósmico se vê na Maria. Deus tem um jeito estranho de tentar trazer para nós a realidade de quem Ele é. E não só a realidade de quem Ele é, mas a palavra que Ele traz para nós, para a nossa realidade. E aí você tem, de repente, esse Cristo cósmico. E você tem o anjo falando com a Maria, dizendo: Maria, Deus escolheu você. E você vai ficar grávida. Você vai ficar grávida de Deus. É que esse Cristo cósmico, ele não se encontra... Esse Cristo cósmico não se encontra nas alturas. Esse Cristo cósmico não se encontra como um processo final dos nossos estudos de astrofísica. Esse Cristo cósmico, ele se encontra na Maria. Porque ele é esse é o Cristo cósmico que vem e se encarna. É só por isso que, de alguma forma, nós temos alguma possibilidade de captá-lo, nós temos alguma possibilidade de abraçá-lo, nós temos alguma possibilidade de degustá-lo, nós temos alguma possibilidade de sentir nas nossas axilas, suando, a realidade de quem Deus é. Porque Ele vem. E Ele vem de tal maneira... que ele se mistura às entranhas da nossa própria existência. Ele está no ventre da Maria. A Maria não entende. A Maria não entende. A Maria pergunta. Para Maria tudo isso é um grande mistério. É um grande mistério. Ao qual ela se entrega. Que negócio, né? É um grande mistério ao qual ela se entrega. Assim que o nosso chamado não é desvendar mistério. O nosso chamado não é buscar processos de racionalidade iluminista que nos ajudam a entender o mistério da revelação de Deus. Mas que o convite que Deus nos faz é que nós nos entreguemos. Assim como a Maria entregou o seu ventre, a gente é convidado por Deus a entregar a Ele a nossa vida. E na medida em que a gente entrega a Ele a nossa vida, a gente experimenta a gravidez de Deus em nós. Porque Deus nos quer grávidos dele mesmo. Ele nos quer grávidos do sonho de salvação que Ele tem. Ele nos quer grávidos da realidade escatológica do reino de Deus. Ele nos quer grávidos da cidadania do reino que invade a nossa cidadania humana. Ele não espera de nós que a gente tenha simplesmente um outro discurso. O que Ele espera de nós é que a gente tenha uma outra vivência. E que essa vivência que Ele quer para nós seja marcada não por algum nível de comportamento que exterioriza algumas coisas, mas que essa vivência que seja marcada por essa realidade do Cristo encarnado, Cristo em vós. Esse Cristo cósmico que vem assim, encarnado no ventre da Maria,
e se torna carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. É isso que diz o texto? Segundo essa realidade cósmica de Cristo, que se vê no ventre da Maria, que se vê na encarnação histórica, mas essa realidade cósmica de Cristo que caminha para a cruz. Que caminha para a cruz. De novo, ele não é o Cristo herculeano. Ele não é o Cristo da mitologia grega. Ele não é o Cristo dos nossos desejos insatisfeitos e sonhos não realizados. Ele é o Cristo da cruz. Mistério de Deus. Mistério de Deus. Ele é o Cristo da cruz. E a gente podia dizer que ele é tão cósmico que ele morre na cruz. A identificação completa com todos os caminhos de morte que caracterizam a nossa vida no mundo de ontem e de hoje. A identificação absoluta com todos os desejos de morte que caracterizam a tantos de nós. A identificação absoluta com todas as lutas agônicas pelo sentido de vida pelos quais nós passamos. A identificação completa com todos os nossos descaminhos que nos levam sempre de novo a entrar em becos sem saídas nessa nossa busca de sentido no mundo no qual nós vivemos. Em cada um desses becos, em cada uma dessas vertentes, para cada uma dessas avenidas, ele vai, ele entra, ele caminha conosco e ele vai até o fim. Ele vai até o fim da morte que deveria ser nossa. Da morte que é sempre o fruto da nossa própria vivência. Da morte que é sempre, na própria palavra de Paulo, o fruto do nosso pecado. Quando ele morre, o céu escurece. A cortina no templo rasga. Vocês já leram esse texto, não é? Quando ele morre, o céu escurece. Não apenas o céu escurece, não apenas como símbolo, de novo, como um símbolo tão palpável e tão real dessa profunda identificação conosco na morte, que representou essa percepção do abandono de Deus por parte de Cristo. Mas também a afirmação de quem Ele é. Esse Cristo que se identifica tão profundamente com os nossos próprios caminhos de morte, que ele morre. Mas que a morte desse Cristo não é o fim. E que a morte desse Cristo tem uma dimensão que vai além da dimensão que Pilatos pensou que tinha, que os fariseus pensaram que tinha, que os próprios discípulos de Emaús pensaram que tinha. Essa morte tem uma dimensão cósmica, isso. Por isso, quando ele morre, o céu se torna escuro. Como um sinal de quem ele é. Como um sinal dos caminhos pelos quais ele andou e numa cruz na qual ele, por assim dizer, terminou. Está consumado. Está consumado. Quando ele morre,
Não apenas os céus escurecem, mas diz Pedro que quando ele morre, ele vai até o Hades. É isso. Ele vai até o inferno. Eu nunca entendi esse negócio. Aliás, eu não entendo esse negócio. Mas esse dia eu fiquei muito feliz com esse negócio. Eu fiquei muito feliz com esse negócio. Porque ele me fala de que não há lugar, de que não há espaço, de que não há cultura, de que não há pessoa, de que não há nada no céu, na terra, no inferno, aonde ele não fosse. Não há lugar, não há caso perdido para ele. Parece aquele jogador de futebol, não é? É interessante como alguns desses caras acreditam na bola. A bola está absolutamente perdida, mas eles vão nela. Não, calma. Tem algumas imagens que são para outra hora. Essa não ajuda. Não, veja, não é? Ele vai na bola mesmo que ela esteja absolutamente perdida. Cristo vai em todas as bolas. Pode dar balão que ele vai. Pode dar chute de bico que ele vai. Ele vai. Eu ficava agoniado com esse jogo de meio de campo da Espanha. Finaliza, compa. E vai. Cristo finaliza. Cristo finaliza. Ele vai. Ele vai em todas as bolas. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Porque até atrás dessa bola ele correu. Bola perdida. Quando ele morre, e entre a sua morte e a sua ressurreição, ele vai até o Hades, graças a Deus. Graças a Deus não há pessoa que ele não alcança. Não há lugar para onde ele não vai. Eu já falei isso. Já falei isso, né? Não há lugar. Já. Isso é geográfico. Mas isso também é físico. Isso também é emocional. Isso é étnico. No trabalho que eu faço, e grande parte do nosso trabalho como Visão Mundial, justamente é nos países onde a fé cristã é absolutamente minoritária, ou quase não existe. Em países onde a maioria é muçulmana, por exemplo, ou é hindu, ou é budista, como na Tailândia, na Índia, não é verdade? Se eu fosse querer medir tudo apenas pelo nosso esforço missionário, acho que eu estaria perdido. E de repente Deus me dá um presente, é esse presente que Ele me diz: ô Valdir, não te mete a besta não, companheiro. A causa é minha, não é tua. Você pode fazer um pedacinho hoje, e eu espero que você faça. Mas eu já fui no Hades. E se eu fui no Hades, você acha que eu não vou nesses lugares onde você está chegando agora? Você acha que eu já não fui lá onde você acha que eu nunca vou? Eu já fui lá, eu já toquei, eu já alcancei. E isso tem a ver com os nossos próprios universos, isso tem a ver com o teu campus universitário, não é? Isso tem a ver com o teu amigo, isso tem a ver com a tua família. Aliás, isso tem a ver contigo. Que esse Cristo, Ele é assim tão cósmico, para que Ele possa ir em todos os lugares. Ele é assim tão eterno, para que nenhum momento da história possa ser descrita como sendo o momento da ausência dEle. Para que todos os espaços, todas as gerações, todos os lugares, todas as etnias, todas as manias, tudo seja coberto
pela sua intenção de salvação e pelo seu desejo de relacionalidade e pelo seu esforço de nos chamar para Ele. Mistério. Que é mistério não porque está escondido, mas que é mistério porque é bonito. Que é mistério não para fazer conosco um joguinho de segredo, mas que é mistério porque é de Deus. É mistério não para nos manter simplesmente ignorantes disso, daquilo, mas que é mistério porque faz parte da realidade eterna da Trindade, que nos chama continuamente para si. Esse Cristo, e Paulo diz, a esse Cristo se revelou. Esse Cristo foi revelado por Deus. Esse mistério assumiu forma humana. Esse mistério morreu na cruz e ressuscitou. Esse mistério se tornou a pedra angular central para a salvação de todas as gerações, de todos os tempos, em todos os lugares. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo com o qual começa agora, 55 minutos, né? Cadê o Reinaldo com a plaquinha? 15 minutos eu já falei. Eu falei para ele me dar uma plaquinha, 55 minutos, 50, 45, 40, né? Ele me dá uma plaquinha, de repente, 5 minutos, como é que eu vou terminar se eu só comecei? Mistério, isso. Não, isso aí, não tem álibi melhor. Está gaguejando por quê? É que desse negócio a gente só pode falar gaguejando. Numa tentativa de saudosamente aproximar-se da realidade de quem esse Deus é. Nele, diz Paulo, morrestes. Nele fostes ressuscitados. E com Ele e nele vocês são chamados a viver. Veja que linguagem, veja que linguagem. Não é, de novo, não é essa linguagem, não é a linguagem do supermercado, não é a linguagem do crédito. É uma outra linguagem, não é? Como é que é essa linguagem? É essa linguagem que diz, nele morrestes. Nele fostes ressuscitados. Nele vocês são convidados a andar nele. Como nele? Nele. Entendeu? Não? Eu também não. Nele. Em Cristo. Que é essa palavra que Paulo fala, da qual Paulo fala sempre de novo, na verdade, em Cristo. Em Cristo. Nele morrestes. Nele fostes ressuscitados. Nele vocês são chamados a viver. E aí Paulo fala das coisas da vida. Paulo faz comparações, não é? Ele diz, olha, vocês já não vivem assim, né? Como? Veja, ele tem 2 momentos onde ele descreve. Ele fala da imoralidade sexual, ele fala de impureza, ele fala de paixão, ele fala de desejos maus, ele fala de ganância e diz que é idolatria. Depois, mais adiante, né, ele fala da ira, ele fala da indignação, ele fala da maldade, ele fala da maledicência e ele fala de linguagem indecente no falar. Não é?
E, e eu e você sabemos do que ele está falando, não sabemos? Não é? Sabemos. Porque, de alguma forma, todos nós temos imagens que acompanham cada uma dessas expressões e palavras, não é? Então, quando Paulo fala que a gente que a gente abandonou a ira, de repente vem à nossa memória uma história de a gente ficar injustamente irado, não é? Ou quando Paulo fala da imoralidade sexual, da impureza, da paixão, dos desejos maus, a gente de novo sabe do que ele está falando, não é? Às vezes a gente até faz um jogo e diz, não, eu não entendo bem, me explica esse negócio. Veja, não é que a gente realmente não... Claro, dá para explicar, mas em última análise, o nosso coração sabe o que é a impureza. Nosso coração sabe o que é esse negócio que chama imoralidade sexual, desejos maus. Não sabe? Sabe. Vale a pena explicar, vale a pena definir. Mas, em última análise, Paulo chama diferentes dimensões que são significativas da vida humana. Paulo não está falando abstratamente, ele está falando muito concretamente. Quais são as coisas que compõem o nosso imaginário individual e coletivo? Quais são as coisas com as quais nós sonhamos? Quais são as coisas que nós mais queremos? Quais são as coisas que fazem os nossos olhos brilhar? Quais são essas coisas? E Paulo cita algumas delas. E de repente a gente diz, mas eu iria falar disso diferente, pois fala, desde que você ainda fale daquilo que, em última análise, te cativa, daquilo que te apaixona, daquilo que faz com que o teu estômago se remexa dentro de você. E para uns é uma coisa, para outros é outra coisa, para uns é um rabo de saia, para outros é o poder, para um terceiro é a questão do dinheiro. Para uns, são as coisas escondidas na área da imoralidade. Para outros, são as coisas encobertas na área do gerenciamento financeiro. Mas, em última análise, tudo se resume muito a essas três coisas, não é? Sexo, poder e dinheiro. A Bíblia já conhecia isso desde Gênesis. E Paulo te diria, a gente sabe disso. Você sabe disso porque você experimenta isso na tua própria vida. E Paulo diz, mas você foi comprado. Você foi tirado, você foi extraído. É esse Cristo cósmico. É esse Cristo do ventre da Maria. É esse Cristo da cruz. É esse Cristo do túmulo vazio que chamou você para si, para que você pudesse estar livre dessas paixões que matam, que escravizam, que tornam a vida tão... E a palavra que vem na minha mente é Bruno. É uma parábola, gente. Onde, de repente, claro que ele é um quadro extremo. Eu espero que seja um quadro extremo, mas é uma parábola. Da glória para o pesadelo. Das fotos vislumbrantes para a foto com um número. De todo um grupo de pessoas envolvidas. Um corpo que não aparece. Algumas vozes dizem que foi jogado para os cães comerem o corpo da Elisa. Gente, de que é que a gente está falando? Bruno é você. Bruno é você. Bruno sou eu. Você nunca se assustou contigo mesmo? Nunca?
Quem sabe você não tem idade suficiente, então. Você nunca se assustou com o que você pensou em fazer, só não tem coragem de fazer? Você nunca se assustou com isso? Você nunca se assustou com a tua própria maldade que está dentro de você, que está dentro do teu coração? Você nunca se assustou com os pensamentos que você teve para aquele cara que te enche o saco o tempo todo? Você nunca se assustou com isso? Paulo diz, essa é a realidade da vida. Olha no espelho. Paulo diz, olha no espelho da tua própria existência. Olha no espelho da tua vida. Olha no espelho da tua família. Olha no espelho da tua comunidade. Olha no espelho da tua sociedade. Vê os processos de maledicência. Vê os processos de ganância. Vê os processos de impureza. Vê os processos de paixão. Vê os processos de ira. Vê os processos de injustiça. Vê os processos que causam a morte, que começa desde as crianças exploradas até os velhos abandonados, que passa pelas mulheres abandonadas pelos seus maridos, que passa pela mãe que tem 5 filhos de pais diferentes, que passa pelas nossas classes médias que escondem os seus conflitos através das suas grades, que passam pelos nossos esquemas de colarinho branco, que passam pelos nossos caixa 2, que passam pela tentativa de tirar uma nota melhor, de passar de ano, que passam por esses espelhos das nossas próprias realidades. E Paulo diz, mas é dessa realidade, que é tua, que é minha. E Paulo diz, foi dessa realidade que é fundamentalmente uma realidade de desintegração, que é fundamentalmente uma realidade de conflito, que é fundamentalmente uma realidade de um individualismo solitário, que é fundamentalmente uma realidade de perdição, de desagregação humana. É desse universo de desagregação humana que Cristo vos chamou para morrer com Ele, para ressuscitar com Ele e para caminhar com Ele dia após dia. Dia após dia. Não porque, Paulo diria em outra palavra, não porque já o alcançastes, mas porque estais no caminho. Por isso Paulo diz, abandonem todas estas coisas. Não mintam uns aos outros. Revistam-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Há um outro jeito de viver a vida. Há um outro jeito de ser matrimônio. Há um outro jeito de ser pessoa. Há uma outra maneira de ser família. Há uma outra forma de ser comunidade. Há um novo jeito de viver em sociedade. Há um novo modelo que está emergindo. E esse novo modelo nasceu a partir da morte de Cristo. Esse novo modelo, as sementes dele estão lá no túmulo vazio. Esse novo modelo tem a marca de Deus, tem a marca da Trindade, tem a marca do reino de Deus. Há um novo tempo que está emergindo. Há um novo modelo, há uma nova comunidade, porque Deus está presente, porque Ele está marcando você e eu. Ele está marcando uma nova comunidade com o tempero do reino. Há uma outra realidade, há um outro ar que se pode respirar, há um outro jeito que se pode viver, há uma outra forma que se pode articular a vivência em família, em matrimônio, em comunidade, em exercício de cidadania. Por quê? Porque Deus nos visitou assim tão profundamente até a cruz. Porque Deus produziu essa nova
vida em Cristo Jesus. Que a paz de Cristo, que essa paz desse Cristo, seja o juiz em seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sede, não é essa sede, e sede agradecidos. Essa confissão de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Eu ainda não tinha pronunciado essas duas palavras, não é? Cristo é o Senhor e Salvador. Essa confissão, ela foi a pedra angular, mas ela é também a pedra de tropeço do mundo grego, na Roma antiga. Mas ela é também a pedra de tropeço dos nossos dias. De novo, nós vivemos, um dos desafios centrais do mundo no qual nós vivemos hoje é o desafio de apontar para a unicidade e a suficiência de Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra possibilidade. Não porque Deus seja arrogante, mas simplesmente porque Ele sabe que não há. Porque Ele sabe que não há. Os dias de hoje, eles são um desafio para que nós, como cristãos, e vocês, como cristãos na universidade, possam viver essa realidade de que é Cristo abaixo de nós, que é Cristo em nós, que é Cristo acima de nós, e que não há outra resposta, e que não há outra possibilidade do que aquela que está em Cristo, porque nós o vivenciamos, nós o sabemos, nós o experimentamos, nós na nossa própria vida, e estamos no caminho da obediência a esse Senhor. Há várias dificuldades que nós vamos enfrentar. Uma das dificuldades é justamente porque nós vivemos numa época em que existe uma simbiose entre um secularismo e uma espiritualidade customizada. Nós vivemos numa época onde a espiritualidade está em alta, desde que ela não seja uma espiritualidade que tenha a marca da unicidade. Nós vivemos numa época onde cada um pode escolher o seu caminho e se ele fizer bem para você, vá em paz e curta a tua espiritualidade. E Deus nos diz, mas essa espiritualidade, ela não vai levar ao caminho da ressurreição. Ela só leva ao caminho da morte. Nós vivemos na época desse secularismo associado a uma espiritualidade customizada que abraça o politicamente correto. Mas é para dentro dessa realidade que nós anunciamos que Cristo é o Senhor e o Salvador. Mas quem sabe deixa eu me dizer isso de outra forma, cada um de vocês, e especialmente vocês que vivem na universidade, experimentam o desafio que é viver o Cristo hoje dentro do universo desse secularismo que dá espaço para essa espiritualidade zen. E é para dentro dessa realidade que vocês vão anunciar que Cristo é o Senhor e o Salvador. E vocês vão anunciá-lo não apenas como um discurso, vocês vão vivê-lo. E porque vocês o vivem de forma individual e coletiva, é que essa confissão se torna crível. E quem sabe o mundo que nós vivemos precisa muito mais
de vivência modelar do que de discursos abstratos. E, em parte, as pessoas da nossa convivência estão cansadas de discursos, mas estão desagregados na sua pessoalidade. E nós somos chamados a viver em Cristo, porque fomos por Ele renovados para a sua glória. Precisamos, e eu estou chegando ao final, não se preocupe, não levanta mais nenhum cartaz para mim. Ou começa de novo, levanta aquele de 15. Porque nós precisamos trabalhar isso para dentro dos nossos próprios universos. Porque vejam vocês que porque muitas das nossas igrejas temos dificuldades de viver essa realidade da suficiência, da radicalidade salvífica que nós encontramos em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja que não acredita na suficiência de Cristo. Vocês me entendem? Muitas vezes nós, por exemplo, temos uma dimensão mágica da realidade. Nós temos uma dimensão, nós cremos que o mundo é composto de uma briga de forças religiosas entre Deus e Satanás. E nós precisamos orar para que Deus vença. Em última análise, a nossa cosmovisão é dualista. E onde Deus e o diabo estão continuamente brigando, e nós precisamos arrebanhar os nossos exércitos para que Deus ganhe a batalha. É como se Deus dependesse de nós. E Deus diz, não, mas não é por aí. Essa batalha eu já ganhei. Eu fui até o Hades. Essa batalha é minha e é vencida. Você não vai ganhar essa batalha. Aliás, você não consegue ganhar essa batalha. Entende como muitas vezes nas nossas igrejas a nossa espiritualidade é dualista? Muitas vezes a nossa espiritualidade é materializada. E tudo que nós queremos são coisas. Nós realmente vivemos numa época onde nós materializamos a bênção de Deus. Ela se mede em termos quantitativos. Se você pode chegar na igreja e dizer, olha, essa semana, né, eu era burrinho, orei e Deus fez com que eu tirasse 10. A igreja diz, amém, irmão, aleluia, tem que orar mesmo. Né? E o Espírito Santo diz, eu gostaria tanto que esse cara estudasse. Né? Quer dizer, nós materializamos a bênção de Deus. E com isso nós empobrecemos a bênção de Deus. Não há espaço em muitas das nossas teologias para a cruz. Mas o problema é que não há ressurreição sem cruz. E nós só queremos a ressurreição. E nós precisamos redescobrir a importância do caminho da cruz, que é o caminho do convite para a nossa própria morte e para a morte do nosso próprio ego. Nós precisamos construir, de alguma forma, igrejas que realmente vivam a Jesus como Senhor e Salvador. Porque não há outro caminho. E Paulo termina dizendo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em vossos corações. Eu quero ler Colossenses mais uma vez com vocês. E de novo, não abra sua Bíblia. Não tome nota de nada agora. Só escute. Só escute. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A Ele toda a honra, todo o poder e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém? Amém.